Olá, sou Vicente Penter, estamos aqui para o 4º episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre o mercado imobiliário, especialmente tecnologia, inovação, resultado das nossas empresas. E eu estou aqui do meu lado com o meu amigo Gustavo Justo e tenho convidado para conversar com a gente, trocar muitas ideias sobre o nosso mercado. E aí, Gustavo, tudo bem contigo? Tudo certo? Bom, vamos lá para mais um. Agradecer aqui o nosso patrocinador principal, que é a Loft. A Loft Mais Negócios, solução completa para vendas, aluguéis, produtos financeiros para sua imobiliária. Hoje uma grande parceira aí do meu negócio, do teu e de diversos outros. Então agradecer imensamente para eles que estão apoiando aí o nosso projeto. A Loft é nossa parceira em diversas áreas, né? Fiança, aluguel é uma área que, na minha empresa, é a nossa principal modalidade de fiança. É como a gente aluga a maioria dos nossos contratos e é nosso parceiro para outras áreas também. E também fazer agradecimento para o nosso outro patrocinador, que é a Curoli, que com o KSI a sua imobiliária cresce mais rápido, reduz custos e otimiza seus processos. Acesse programaimobiliaria.com.br e transforme a sua operação. Também agradecimento ao nosso apoiador, a ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que é onde todos nós, eu, o Gustavo e o nosso convidado também participa da associação, onde a gente se conecta com empresários, gestores das imobiliárias de todo o Brasil, trocando experiência, relacionamento, boas práticas do mercado imobiliário. Agradecimento também à BMI. E Gustavo, faz as honras aí. Então a BMI, né, é que constrói um pedacinho, acho que cada empresa tem um pedacinho da BMI onde todo mundo fala. E eu tô aqui com o cara que tem a maior energia de venda do Brasil, o cara que tem o grito de guerra, podemos dizer assim, né? Vendas, né? Depois nós vamos fazer no final um vendas. Vamos lá. Forte. Meu amigo Ricardo Abreu. E aí, turma? Né? Cara, um dos maiores vendedores e empreendedores, estava me dando uma aula agora ali no início sobre vendas, né? Que a gente conhece o mercado imobiliário. E aí, nos conta de onde sai essa energia, todo esse alto astral, essa positividade, né? Quem tá à tua volta sempre se contagia com a conversa, né? E é todos os dias assim. Conta pra nós. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, fazer um brinde aqui à Loft, né? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. É isso aí. Hã? E todo o Brasil. Isso aí. Loft grande, parceira. Toma, mano. Brindar e não beber diz que dá azar, Verdade, né? é isso então aí. vamos lá, né? Bom, eu acho que é mais fácil você ter uma energia positiva e vencer do que você ter a outra coisa, que é ser negativo. Então, sempre procura as coisas, ver o lado bom das coisas, né? Isso foi desde muito tempo que eu comecei, que eu me inspirei sempre em ver coisas boas, né? Em pensar na energia positiva. Então, acho que daí vem um pouco do meu trabalho, do meu, que eu posso dizer, sucesso, né? Se é sucesso porque eu comecei do zero, então cheguei até um IPO, né? Bati lá na Bovespa, o sino, pá, não é sino, uma sirene, né? Então acho que isso já mostra um pouquinho do que meu trabalho está dando certo, né? Então tem uma experiência aí que gostaria de compartilhar um pouco com vocês aí, né? Do Rio Grande do Norte, né? De Natal, eu costumo dizer que a gente é 0,9% do PIB do Brasil e conseguir fazer ter sua empresa reconhecida a nível Brasil. Então, acho que é um orgulho para mim, para os meus amigos potiguares, para meus clientes. E também devo muito à BMI, nossa copatrocinadora aqui, né? Porque sem a BMI eu não tinha metade, 1/3 da empresa que eu tenho hoje, né? Que ela, como você bem disse, Gustavo, dentro da BMI, dentro de cada imobiliária que é associada à BMI, tem um pouquinho de cada imobiliária do Brasil. Então, acho muito interessante. Mas estou à disposição de você. Maravilha, Ricardo. Se a gente olhar para o skyline da cidade de Natal, para a cidade, desenvolvimento da cidade, tenho certeza que tem muito da tua mão e muito da Abreu nesse mercado. Vocês com certeza participaram ativamente do desenvolvimento da cidade, de diversas formas, trazendo incorporadores, gerando negócio, trazendo negócios de fora, inclusive de fora do país, e ajudando ao desenvolvimento da cidade. E essa é a tua, né, isso é a motivação que a gente tem, né, como empreendedores do mercado imobiliário, é ajudar nossas cidades a crescer e fazer o desenvolvimento dos nossos negócios, mas também da cidade onde a gente está atuando. Eu tenho certeza que esse é um papel que tu tem desempenhado muito bem em relação à cidade de Natal.
Mas hoje em dia, né, isso olhando para trás, mas hoje em dia eu tenho certeza que ao longo desse tempo tu mudou o tipo de atuação no teu dia a dia, né? Se tu pensar hoje, o que mais tu investe energia no teu dia a dia? Com que tu mais gasta tempo, investe teu tempo para fazer o desenvolvimento da tua empresa, da cidade, dos negócios? É mais gestão de equipe? É mais gestão de novos negócios, relacionamento com o incorporador, um mix disso? Como é que hoje está investindo o teu tempo? Bom, é uma boa pergunta, porque é muito vasto assim, né? Mas posso dizer hoje que eu gasto, vou dividir meu dia aqui, boa parte do meu tempo é ajudando o corretor a ganhar dinheiro. Porque o corretor, eu digo muito que ele é sofrido, assim, no sentido que ele precisa de amparo, porque cada venda é uma venda que você tem que ser construída e aquilo pode ser o mês da família dele, aquilo pode ser o aluguel da família dele, aquilo pode ser o sustento, o colégio, então você tem que gastar uma energia em ajudar aquele cara a fazer aquele negócio. Então, eu dedico boa parte do meu tempo, eu tenho uma política de ter minha porta aberta. Eu não tenho minha porta quando ela está fechada, porque tem uma bronca muito grande lá dentro. Mas minha porta é aberta justamente para qualquer corretor, ele nem perguntar, ele entrar e dizer, estou com isso aqui, preciso de sua ajuda. Então, essa é uma missão que eu tenho, ajudar o corretor a ganhar dinheiro. Muitos são folgados, como você conhece, então vivem na minha sala. Mas outros são mais fáceis, então vou levando. Então, boa parte do tempo é isso. E outra é ter uma visão de futuro. A gente vive uma velocidade muito grande das informações, das coisas mudam, né? Eu posso dizer que há um ano atrás mal se falava em inteligência artificial e hoje só se fala em inteligência artificial, né? Então, essa mudança, se você não tiver tempo para estar enxergando isso, você fica muito para trás. Então, a minha preocupação é ter uma empresa sempre à frente da minha concorrência e alinhado com o que há de melhor no Brasil, né? E se buscar ainda coisas fora do Brasil. Então, essa é uma preocupação que eu recomendo você, dono imobiliário, aí, a vislumbrar isso. Não fique pensando no dia de hoje. Pense sempre bem à frente, porque o seu concorrente está pensando. Ele está construindo o futuro no presente, né? Isso, sem dúvida. Essa inteligência artificial, eu vinha num voo ontem e já vi um cara colocou um post assim, prompt table. Cara, o que é isso? Eu não sabia o que era isso. Então, eu tenho todas as inteligências de mercado, essas inteligências artificiais que baixaram, tipo ChatGPT e outras aí, eu já baixei todas. Então, comecei a pesquisar isso, já montei um prompt. Quando eu parei o voo, eu já tinha mandado para todo o meu time lá, vamos pensar nisso aqui, eu já tinha umas 20 páginas só sobre aquela matéria. Então eu sempre estou instigando a turma para que as coisas aconteçam, porque se você não tiver um cara ali instigando, o dia a dia consome só em fazer venda, só em fazer locação, só em resolver problema. Não pode ser assim. Perfeito, isso aí é o que faz o diferencial do pessoa que vive a venda, vive o novo, vive olhando lá para frente, como tu falou. E essa dinâmica tua aí de fazer, já montou um prompt, já mandou para a equipe, a gente vê quando tá junto contigo. As coisas estão acontecendo, tu tá sempre consumindo informação e mandando adiante. A gente vê presencialmente isso e até faz parte da pergunta de agora, que é sobre benchmark, é sobre a BMI, né? Recentemente tu deixou o cargo de presidente e tu fez a BMI subir alguns degraus pela tua forma de agir, né? A tua forma de olhar, pensou na BMI também lá na frente, isso é nítido, né? Então, primeiro eu queria saber de ti, o que significa a BMI dentro da Abreu, né? Tu falou um pouquinho antes, mas aprofundar um pouco mais. E como foi a tua experiência como presidente? Que ela foi intensa, né? A gente estava junto, vendo. Eu queria ouvir de ti daí, como é que foi esse momento. Eu peguei uma BMI pós-pandemia, né? Então, até o meu presidente, quem me convidou para a BMI, Márcio Schneider, ele era o presidente, ele pegou o primeiro evento em fevereiro de 2020. Foi o último evento, foi a posse dele. E a partir daí ele começou a pandemia e ele assumiu
Que lá em João Pessoa. Muito difícil. Muito difícil. Então, e eu fiquei 45 dias dentro da minha casa sem poder sair, a imobiliária fechada. Então, mas eu não fiquei. Então eu ligava para Márcio muito e eu comecei a instigar até. Márcio, a gente precisa fazer alguma coisa para segurar a BMI, porque a BMI até então vivia de encontros presenciais, né? Então a gente começou a idealizar e a gente fez aquele evento maravilhoso, Digimob, né, cara? E eu posso dizer que aquilo mudou o mercado imobiliário brasileiro, porque estava todo mundo assim, abalado, né? Em casa, sem poder de reação, sem saber como reagir. E a gente fez, eu digo nós, a BMI, fez o maior evento digital da história do Brasil no mercado imobiliário. A gente fez um evento, né? E aí, para fazer um evento, todo mundo já segurando o caixa, já todo mundo... Como é que é? Aí a gente veio atrás dos patrocinadores, né? Então, acho que foi uma grande guinada aí. Eu me lembro que eu saí ligando, não conhecia ninguém. E Márcio muito... Pô, isso não vai dar certo. Márcio, tem que dar. Tem que dar. Não... E a gente fez esse evento. E aí veio os patrocinadores, né? Então, quando a gente saiu da pandemia, acabou o mandato de Márcio. E ele disse, pô, tu vai ser o presidente e tal. Cara, eu disse... Presidente, eu fui sócio por muitos anos aqui, ainda sou ainda sócio com judeus, né? Com judeus, né? Tem até uma origem aí dos judeus sefarditas e tal, apesar de não ser praticante, mas eu tenho a ideologia dos judeus, assim, muito presente. E eu disse, o judeu não olha nada sem ter o caixa. Tem que olhar como é que está o caixa. Até uma vez o doutor Eli Horn me perguntou, Ricardo, como é o caixa da sua firma? Aí ele, assim, por que, doutor? Ele disse, porque a Cyrela suporta 5 anos com tudo fechado e a gente não para uma obra. Eu disse, caramba. E eu comecei a adotar isso, por isso na pandemia a minha empresa foi bem, porque eu já tinha essa filosofia de preservação de caixa. E a BMI, como era? Não tinha essa preservação de caixa. Então eu disse, poxa, a gente tem que buscar patrocinadores fortes, né? Então eu passei para o back-office aqui da BMI, vamos fazer um plano... Porque eu sou vendedor, não sou de botar no papel, né? Vamos fazer o plano e tal, e vamos fazer para a gente vender o patrocínio do, tipo assim, 3, 4 escalas de patrocínio, o principal e assim. Trouxeram esse esboço para mim e disse, não, a gente vai pedir o máximo que a gente puder, porque eles também estão na mesma merda que a gente passou, essa pandemia, né? E eles precisam também renascer e eles vão precisar muito da gente. A gente tem que entender que a BMI é a maior, não só em número de associados, mas em capilaridade que está presente no Brasil todo. E também as melhores empresas estão dentro da BMI. Então nós somos o que eles querem mais. Então a gente tem um valor. Nós temos que dar valor a quem tem valor. Nós temos valor. Então foi assim que conseguimos trazer para a mesma mesa, né? A Loft, o Quinto Andar, OLX, Porto Seguro, né? Não, então, Quero já veio depois, mas né, aí até os associados não queriam muito isso, achavam que vocês vão botar dentro do nosso aquário os tubarões. Eu disse, eu quero estar junto com os tubarões, é melhor estar junto com os tubarões e ser amigo dos tubarões do que estar os tubarões atrás de comer a gente. Então, e assim foi. Então mudou um pouco o cenário da BMI, porque a gente começou a enxergar, eu acho que a luz que eu dei para a BMI foi a gente enxergar o seu tamanho, o tamanho que é a BMI, e a capilaridade que tem. Aí, bom, você está vendo hoje aí como é que é a BMI, né? Então, deixei a BMI com essa filosofia com esse pensamento grande, né? De pensar grande, e acho que a gente ainda tem muito o que fazer. É isso aí, foi exatamente dessa tua veia comercial, desse teu pensamento grande, que tu conseguiu abrir essa fagulha e hoje ela continua. E você vê hoje, a gente tem um assento aqui, a gente tá falando da Loft, né? Que a gente antes, ninguém queria nem olhar para a Loft, né? Porque entendia que era um bicho-papão. Nós temos o OLX, que também todo mundo pavor da OLX. Hoje o OLX junto com a gente, né? Então, quer dizer, tudo parceiro, tudo... Vocês sabem que vocês são aí da Comissão de Desenvolvimento aí de Tecnologia da BMI. Como é importante a gente estar dentro desses players, desenvolvendo... E muitos produtos que estão dentro dessas grandes big aqui, empresas aqui, são frutos do trabalho da BMI junto com eles. E nós geramos valor para eles também, participando do desenvolvimento de produtos. O primeiro patrocínio
foi difícil. O segundo já foi eles que... Foi difícil a gente, como é que se ia dizer? A gente querer eles, porque eles já estavam apaixonados por a gente. A gente que já... Porque a gente sabe o nosso conteúdo, né? E tu tá praticamente em todos os maiores eventos do mercado imobiliário, participando no palco, participando, assistindo, né? Levando o teu conhecimento. O quanto que tu acha importante o benchmarking para dentro da Abreu, né? E o que tu diria para quem ainda tenta crescer sozinho, sem compartilhar conhecimento? Eu gosto muito de participar assistindo, né? Porque é muita pressão para aquele que sobe no palco, né? E às vezes você tem que dizer verdades e as pessoas só dizem o que o Instagram quer escutar. Então, mas eu acho que é muito importante o benchmarking, né? Essa troca de informação entre imobiliárias, entre corretores, porque nós somos... O nosso maior concorrente não é aquele cara que está do outro lado, que tem mais placa, que tem mais corretor. Não, o nosso concorrente é a nossa incompetência. Não conheço. O mercado é tão grande, que a gente, se a gente tiver competência, a gente vai chegar lá independente do concorrente. Muitas vezes eu vejo, eu gero por mês 2.500, 3.000 leads. Cara, a minha empresa gera isso tudinho. Tem 19% de todos os anúncios da OLX no meu estado, no mercado imobiliário. Poxa, e por que eu não vendo tanto? Porque eu não tenho uma competência para vender tanto, né? Eu podia estar vendendo 5 vezes mais do que eu vendo. Não é o meu concorrente que está tendo minha venda, às vezes é o meu trabalho que não consegue. Então eu digo você aí, dono de imobiliário, olhe para o seu negócio. Tá? O seu negócio é mais importante do que o negócio do seu vizinho, do seu colega. Porque muita gente está olhando o que eu estou fazendo, né? E uma outra coisa não abandone as raízes do mercado imobiliário. Hoje mesmo a gente viu uma palestra ali, o cara diz, eu trato muito bem a placa. Poxa, a placa é tudo dentro de uma imobiliária, né? Tudo, né? Você tem que ter um patrimônio, eu digo corretor, você corretor que está escutando aí, o seu maior patrimônio é a quantidade de placas, de anúncios, de fotos, de vídeos que você tem. Não é o carro que você anda, não é... Hoje em dia todo mundo valoriza, tá no carro tal, tá não sei o quê. O patrimônio dele tá nas placas. Tô certo, Vicente? Perfeito. E isso dá pra ver que é essa tua veia comercial, né? Essa tua veia de tá próximo. Eu vou com um trator, assim, e o povo vai ajeitando atrás, né? Mas tem que ser, porque a missão que eu já falei desde o começo é fazer o corretor ganhar dinheiro. Para isso eu tenho que ajudar ele nesse processo. Perfeito. E é justamente a pergunta que eu vou fazer, tá bem alinhado com isso que tu vem falando. Vocês, como tu falou antes, passou no processo de IPO da Brasil Brokers lá atrás, né? Era um momento de mercado, uma das maiores empresas imobiliárias da América Latina. Numa época que que o mercado imobiliário estava muito aquecido. Então, uma época onde os imobiliários estavam gigantes, grandes, número de corretores, os lançamentos muito aquecidos em quantidade, em velocidade de vendas e tudo. Então já teve uma equipe certamente gigante e já teve outros momentos também de equipe mais enxuta, adequada ao mercado. Isso é bem dinâmico. Isso faz parte, né? Exatamente. E essa, né, pensando hoje no momento atual, né? Como é que vocês desenvolvem essa equipe de vendas? Onde vocês buscam profissionais, são profissionais já com experiência, gostam de formar time, como manter o bom corretor para que ele continue vendo valor na parceria com a Abreu? Quais são as duas formas de fazer gestão que te trazem o sucesso? Essa é uma pergunta até muito difícil de responder, mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Em 2003, eu comecei a viajar o mundo. Eu não falo nada, só falo português. Tá? E não gosto de falar outra língua, gosto de falar português. Mas todo mundo quer me escutar, porque eu falo a mensagem de quem quer ganhar dinheiro, o incorporador que quer ganhar dinheiro, o cara que quer comprar para investir. E eu comecei a rodar a Espanha e Portugal, principalmente, e um pouco da Itália, tentando vender o Brasil. E durante 2, 3 anos, as pessoas não me davam 10 minutos de conversa. E um belo dia eu comecei a receber esses caras. Vou ter um evento. Aí eu comecei nas feiras e ia. E isso fez com que eu passasse a ser quase um popstar do mercado internacional.
no que diz respeito a receber muito estrangeiro. Eu chegava a vender por mês 100 imóveis a estrangeiros. E um ticket muito alto, muito alto. Eu vendia prédios inteiros amanhã a um grupo. E apareceu 2007. 2007 veio um freio no mercado, aquela crise do subprime, né? Lehman Brothers, aquele tudo, né? Caiu por terra todo mundo lá. E, poxa, nesse período entrou os IPOs no Brasil. Então, eu fui sair, eu tinha 30 corretores nessa época. 30 focados no mercado internacional. Veio os IPOs, né? Comecei a fechei com o Brasil Brokers, né? Uma coisa do outro mundo, e trouxe Cyrela para Natal, trouxe Cyrela para o Rio Grande do Norte, trouxe a PDG, que até então rivalizava com a Cyrela, qual era o maior, trouxe Gafisa, trouxe Rossi e outras menores, e as empresas locais também, tudo. Então, aí eu cheguei, na época da Brasil Brokers, a ter 650, 700 corretores. Uma loucura, tá? Então, puxa, só que ninguém vive de pudim o dia todo, né? Tem que comer outro tipo de comida. Então, eu vivia um mundo de euforia, né? Vendendo 400 imóveis por mês, aquela loucura, né? Uma loucura mesmo, né? Eu tinha mais de 20 estandes exclusivos dentro da minha cidade, né? Então, foi muito bom. Aí, as empresas começaram a recuar. Veio o governo Dilma, né? O freio de Dilma, né? Que a gente bateu no muro de concreto, o mercado imobiliário bateu no muro de concreto e retornou 10 casas. Né? Aí vieram os distratos. Então, as empresas essas que eu falei voltaram tudo para sua City. Cyrela saiu do Nordeste, PDG quebrou, né? A Rossi praticamente, fechou, a Gafisa, todas elas voltaram para São Paulo, traga os meninos para casa, né? Trouxeram os meninos para casa e vamos olhar como é que vai ficar isso aí, e se reestruturaram em praças mais. Cyrela praticamente ficou eixo Rio-São Paulo, hoje que está saindo mais fora do Nordeste. Então, eu perdi muito corretor. Mas também não justificava eu ter o custo de que cada corretor, você que está me discutindo aí, você que é corretor, você não pensa que o dono da imobiliária não tem um custo com você todo mês. Tem um custo e altíssimo, né? Então, o que é que eu ia adiantar ter aquela quantidade de 20 gerentes, diretores e corretores? Então, as coisas foram começando a... Hoje, grande parte são os meus, não vou dizer concorrentes, porque o meu concorrente sou eu. Eles são colegas do trabalho, têm suas imobiliárias, e hoje eu tenho uma equipe de 100 corretores. Aí você diz assim, por que o cara vai trabalhar na empresa, na Abreu? Porque eu continuo tendo uma função de fazer aquele sem ganhar dinheiro. Se ele está lá do lado de fora, ele tem que se motivar, acordar, botar roupa, e sair à luta, né? Não tem, muitas vezes, local para ir, vai para shopping, vai para coworks, é difícil, né? E hoje é um desafio muito grande para uma imobiliária trazer esse corretor que acha que sabe tudo, né? Sabe tudo. E não sabe. Não sabe. Ele sabe, muitas vezes, ele tem a sorte, capta um cliente, outro, e faz uma venda. Muitas vezes é dividida aquela venda por 4, 5. Capta um imóvel, e que eu sou muito contra isso, e fica botando em grupos para repartir aquelas comissões. Então, numa imobiliária, às vezes ele recebe menos em percentual, mas ele tem uma condição de faturar muito mais. Ele tem uma estrutura maior. A imobiliária investe em tecnologia e isso leva a ele a crescer profissional, né? Então, eu acho que esse é um gargalo, porque muita gente hoje com o celular e postando, o cara tem 200 seguidores e postando, acha que vai vender, né? Não, ele tem que botar placa, botar anúncio no LX, nos sites locais, investir nele, 1000 coisas. Então, nada funciona antes do feijão com arroz bem feito. Não existe, não funciona, tá? É básico, né? Um carro para andar precisa dos 4 pneus e combustível. Isso que você tem que ser, você, dono de imobiliário, você tem que ter esse básico. Não sei se eu respondi a pergunta, porque é complexa, né? Mas é uma busca atrás de gente. Não existe nenhuma empresa boa com gente ruim. Então, é uma busca. A gente ter os melhores junto com você.
Maravilha. E esse é o que a gente fez aqui no nosso podcast. A gente trouxe os melhores para junto da gente. A gente trouxe 2 grandes patrocinadores. Loft Mais Negócio, que está aqui. Curoli, o KSI também. E o apoio da BMI. A gente sempre tem que estar junto com os melhores. E é isso que a gente faz aqui. Vamos, Savão. E a tokenização. Uau! Tokenização, eu vi que brilha o teu olho quando a gente fala desse assunto. E ela promete democratizar, né, o acesso a investimentos imobiliários. Ainda tem alguns desafios de regulamentação, adoção no Brasil. Né? Sei que está evoluindo isso tudo muito rápido. E tu está apostando forte na tokenização, junto com algumas empresas, né? Como tu enxerga esse impacto no mercado imobiliário tradicional? Né? Já é uma revolução real? O quanto ainda precisa amadurecer? Como é que tu está enxergando a tokenização nesse momento e lá na frente no Brasil? Só fazendo parênteses, nós estamos falando de tokenização imobiliária, né? Dentro do mercado imobiliário. Uma vez, uma coisa assim, se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar alguns anos atrás, eu tinha voltado, mas não para fazer nada. Eu só queria ter comprado Bitcoin. Não queria comprar outra coisa. O que é que você fazia? Eu pegava 100 mil reais, 100 mil dólares em Bitcoins. Hoje eu era um dos homens mais ricos do mundo, né? Então, pensando nisso, vai vir uma espécie de Bitcoin dos imóveis, né? Vai vir a tokenização. Por quê? Não pode. Quando Dom Pedro II saiu do Brasil, ele deixou os cartórios. E hoje continua os cartóriozinhos fazendo o que querem, né? Cobrando serviços caros, burocratas, exigindo coisas que... Esses dias um cartório me exigiu que eu mandasse um comprovante de residência para fazer uma escritura minha. Preciso do comprovante de residência. Eu mandei o comprovante de residência, mas é digital. Eu preciso um que vem pelo correio. Eu disse, o correio não existe mais, meu amigo. Não existe correspondência pelo correio. Eu disse, não, mas eu faço questão que você tem que ter uma correspondência pelo correio. Eu disse, eu não recebo mais extrato de banco, de companhia de... É tudo digital, tudo vem pelo e-mail, mas os cartórios. Então, esse mundo precisa ser tokenizado. Quer dizer, ele precisa... O que é tokenizado para as pessoas? É digitalizar o imóvel. Okay? Ele precisa que você faça uma transação imobiliária em 10 minutos, em 15 minutos. Tá aqui o comprador, tá aqui o... Vamos passar o imóvel um para o outro? A gente entra num portal, isso seja feito com segurança, com tudo, mas seja de uma maneira ágil. Não que demore 30, 40 dias para que seja feito, né? Os imóveis, a gente precisa... Às vezes, você quer investir em imóvel, mas não tem um dinheiro. Eu quero ter uma renda, eu quero programar uma renda para minha aposentadoria em imóveis. Mas eu não tenho aqui dinheiro para comprar um imóvel de R$1 milhão para botar para alugar, que vai render R$10 mil por mês. Eu não tenho esse dinheiro. O senhor tem quantos? Eu tenho 10 mil por mês. Então vamos comprar aquele imóvel em fração. Você fica recebendo um percentualzinho. E a cada 10 mil, um belo dia você vai ter um imóvel. Não precisa ser ter hoje. Você faça uma programação de X anos, você vai ter um imóvel. E eu não preciso ter um imóvel só. Você pode comprar um pedacinho do imóvel no Rio Grande do Sul, um pedacinho na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, um pedacinho em Tóquio, no Japão. E assim vai. Você monta a sua carteira com imóveis tokenizados, que é esses imóveis digitais. Isso tudo dentro de uma plataforma extremamente ágil, né? Segura, como é o Bitcoin, né? Você vê agora o Trump entrando, diz que os Estados Unidos vai fazer o seu lastro, boa parte do lastro, em Bitcoin. Poxa, quem imaginou isso? Ninguém dava crédito nenhum a esse negócio. É isso que está chegando aos imóveis. E me diz uma coisa, se a gente pensar, né, para popularizar, para ganhar escala a questão da tokenização dos imóveis, na tua visão, quais são os maiores entraves ainda e o que a gente ainda precisa passar para que a tokenização seja o modelo principal de transação imobiliária? Eu não sei se você sabe, mas o Uber, o iFood, eles demoraram boa parte do tempo para que as pessoas acreditassem, né? Um dia eu conversando com o criador do iFood e ele me disse, Ricardo, foi muito difícil você ter as pessoas querendo comprar e linkar o chapeiro, o cara que está fazendo um hambúrguer, o pizzaiolo,
ao mundo digital e o mundo digital se ligar a ele. Por exemplo, o cara tinha que estar tudo num sincronismo para que a coisa acontecesse. Senão aquele pedido, o cara fazia o pedido, mas o cara do Pizzaolo não estava programado para entregar aquele pedido com maior agilidade. Então esse processo precisou ser amadurecido, desenvolvido, ok? É a mesma coisa do Uber, né? Pô, a minha geração dissesse assim, ó, um dia você vai pegar o seu telefone e vai discar um número e um carro vai aparecer ali e vai lhe levar para onde você quiser, você não vai pagar nada porque já está pago no seu cartão. Cara, que loucura é Mágica. essa? Parece mágica. Quem idealizou isso? Então, isso vai chegar aos imóveis. Agora, tudo é um processo que precisa... A regulamentação já está sendo feita, já está aprovado, já tudo... Mas as coisas têm que começar a acontecer aos poucos. É nesse pouco que eu estou acreditando que vai demorar ainda 2, 3 anos, não sei o quê. Mas as coisas já começaram a acontecer. Já existem imóveis tokenizados no Brasil. Perfeito. E ainda muitas imobiliárias não entendem como podem se posicionar nesse novo mercado, né? Recomendo você que está me escutando, procure ler muito sobre tokenização. Que você pode ter dentro da sua empresa um cartório. Que era essa pergunta que eu ia te fazer agora. Qual tu acha que é o papel das imobiliárias na tokenização de ativos? Elas deveriam se preparar de que forma para operar nesse modelo? Ou se ainda é um jogo para grandes investidores? Não, de jeito nenhum. É um jogo para ser jogado com todos. Eu vou dar um exemplo aqui, como eu vejo no futuro. Você vai estar lá, um portal de uma empresa, vou dar um exemplo, não sei se eu posso falar de uma aqui, vou dar da NetSpace, que é a que está comandando hoje essa revolução no Brasil. Então, você vai ter o portal da NetSpace, você vai ter uma senha, você é dono de imobiliária e você está fazendo uma transação imobiliária. Aquele imóvel já está tokenizado. O que é tokenizado? Ele já está lá no registro de imóvel. No lugar de ter no registro, ele vai botar um número. Um número, como é um número sequencial de 60 dígitos, e vai botar aquele número, que aquele imóvel vai ser, o registro vai estar aquele número. Então, quando ele for fazer uma transação, ele vai entrar naquele portal, vai digitar aquele número, o cara vai botar a senha e ele já vai transferir um percentual ou 100% daquele imóvel para você, Gustavo. Dando um exemplo. Na mesma hora, você também digitalmente vai fazer um pagamento através de o Pix, ou digital, para entrar o Drex. Esse ano, no próximo ano, vai entrar o Drex. Bitcoin, tudo, ok? Isso feito dentro da imobiliária. Infração de segundos. O tempo de digitar, ok? O tempo de digitar, coisa simples, sem burocracia. E o que vai gerar isso de negócio para você, dono de imobiliária? Agilidade, gente. Muitas vezes, quem é o corretor que não já passou por isso, faz uma venda e cartório, e certidão, e vai para lá, e vai para cá. Às vezes a venda cai. Desse jeito, você vai fazer uma coisa muito mais ágil. O dinheiro vai entrar muito mais rápido na sua conta. É isso que eu prego. É a gente sair daquele modelo. Você lembra dos cheques, né? Hoje em dia, um negócio da minha geração, cheque, e foi da sua, de todo mundo aqui que está aqui, era uma coisa normal, um cheque. Você escrevia lá R$1 milhão, R$500 mil. E será que o cheque foi compensado, né? Você já viu um Pix sem ser compensado ou não? Não existe. Então, tudo vai ser assim. Digital. Esse é o futuro. Maravilha. E falando em ganhar, a imobiliária ganhar dinheiro, né? E eu queria te fazer uma pergunta sobre o relacionamento entre imobiliárias, né? A gente, muitas vezes, tu mesmo falou, a gente vê aquele imobiliarista, dono de imobiliária que está com a porta do lado da sua como um concorrente. E pensando que é ele que está vendendo negócio, tu está perdendo dinheiro, se tu está vendendo, ele está perdendo dinheiro. Por outro lado, a gente vê aqui na BMI empresas teoricamente, né, não concorrentes, existe uma colaboração. Mas também existe espaço para imobiliárias da mesma cidade sentarem em uma mesa juntos e discutirem formas de melhorar o seu mercado, de ganhar dinheiro juntos, de conseguirem evoluir o mercado local de uma forma civilizada, olhando os pontos em comuns entre elas. Isso, tu acredita nisso? Pratica isso no Natal? Pronto, eu vou lhe dizer, já disse no começo, vou dizer de novo, o seu concorrente é a sua incompetência, não é o vizinho, não é o colega, não é a imobiliária que tem os seus imóveis. Não, se você for melhor do que ele,
Os imóveis vêm para você. Não é porque ele é... Então, eu defendo muito que você tem que estar junto dessas pessoas, se reunindo, no mínimo a cada mês, a cada 15 dias, tem que estar reunido. Para melhorar suas práticas, né? Vou dar um exemplo aqui. Você cobra quanto na sua locação? Eu cobro o primeiro aluguel e... você cobra o primeiro aluguel... e a outra diz, não, eu cobro o primeiro aluguel, mas eu cobro também, porque eu administro o IPTU e o condomínio, então eu cobro o primeiro aluguel e o valor do condomínio e do IPTU. Opa, legal, também vou adotar essa prática. Então, tem várias práticas que precisam ser exploradas. Eu acho que, olhando aqui as imobiliárias, eu vou fazer uma comparação com as farmácias, tá? As farmácias dos anos 80, 90, 2000 eram produtos que vendiam o quê? Medicamentos, né? Hoje você vai numa farmácia, o que eles vendem menos é medicamentos. Mas você encontra quase de tudo ali dentro de uma farmácia. Eu acho que ele não vende mais coisa porque a Anvisa não permite, mas senão ele vendia de tudo. Carne para churrasco, gelo, acho que gelo até vende. Cerveja, vendia tudo. Porque eu acho que isso a imobiliária tem que se transformar. Mas ele não faz uma transformação sem ter o vizinho também fazendo, o colega da rua fazendo. Porque ele precisa que aquela energia do mercado contagie todos. Então é muito importante você sentar, você, seu colega, e dizer assim, poxa, vamos adotar umas práticas aqui. Como é que você está fazendo para captar imóvel? Estou fazendo assim. Vamos adotar uma comissão X, tudo legal, tudo dentro da reserva, o mercado dita, né? Não, se for cobrar muito e pouco, mas é importante você, porque você cobra isso e eu não consigo cobrar. Eu vou lhe explicar, a minha estratégia é essa. Estratégia é isso. Então, você tem que calcular quantos metros quadrados você tem na sua imobiliária e quanto você fatura. Eu vou fazendo outro paralelo aqui. Procure ver quanto seu contador cobra, né? Fazendo uma análise aqui, eu me lembro, meu contador cobrava 12 mensalidades por ano e tal. Depois, num belo dia, ele começou a cobrar um 13º. Opa, um 13º? Começou. Agora eles cobram 13º e também cobra para fazer o imposto de renda. Poxa, mas já estava... Não, eles cobram. Agora eles cobram para você dar entrada em qualquer coisa, qualquer mudança societária, qualquer coisa. Tudo o contador cobra. E você, dona imobiliária, você cobra o quê? O mesmo que seu avô cobrava? Pelo amor de Deus. Vamos lá, se ligue. Perfeito. Esse teu relato me fez lembrar também uma situação que a gente passou no meu mercado, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, onde um mercado muito próximo da cidade de Porto Alegre, nós somos umas 15 quilômetros da cidade, e ela tinha práticas de mercado na operação de locação completamente diferentes. Por exemplo, não se cobrava, como praxe, não se cobrava taxa de intermediação, que é uma taxa consagrada no Brasil inteiro. E eu participava do evento da BMI, via ela sendo praticada em todos os mercados e voltava para casa e via, mas por que isso não funciona no nosso mercado? E aí promovemos um encontro entre as imobiliárias locais, concorrentes, né, em teoria. Então, olha só, essa prática, ela além de ser totalmente legal, ela é uma praxe no mercado nacional. Por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente está deixando de ter essa cobrança que beneficia o mercado imobiliário, qualifica o serviço, inclusive, para o proprietário do imóvel, e é porque era uma prática que ninguém cobrava. Então, no momento que tu começa a ter esse diálogo entre empresas, tu consegue evoluir o mercado, amadurecer, e aí tem tantas outras coisas que a gente pode pensar. Sem dúvida, a gente tem muito que crescer. A gente pode olhar que o seguro contra incêndio no Brasil é dominado pelas imobiliárias. As imobiliárias são os maiores repassadores de seguro, mas o bolo fica lá na seguradora e mil outras coisas. A gente tem que aumentar a nossa prática de prestar serviço, bons serviços, mas poder cobrar. Vamos lá. A gente sabe que as operações imobiliárias que atuam com venda, alocações, condomínio, como é o caso da Abreu Imóveis, buscam sempre gerar negócios de uma área para outra. É a famosa sinergia, né, entre as operações, sempre tentando linkar um negócio ao outro. Tem algum caso de sucesso na Abreu que vocês conseguiram desenvolver essa sinergia? Vocês ainda tentam? Conta algum negócio, como é que surgiu algum bom negócio
que foi vender o empreendimento inteiro e trouxe para o condomínio, ou que vocês têm condomínio e conseguiram gerar negócio de locação e venda? Tem mil coisas que a sinergia é importante. Vou dar exemplo. Você primeiro, como é que funciona uma imobiliária completa, como a gente se diz na Abreu, que a gente faz desde planejamento de áreas até assessoria às incorporadoras, coordena o lançamento, vende as unidades, faz parceria com imobiliárias, depois a gente quer administrar o condomínio, depois a gente quer alocar os imóveis e ser esse ciclo eterno. Tá? Então, a sinergia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho lá 100 condomínios administrados, né? Podia ter muito mais, competência minha. Você quer... Vou vender, por exemplo, tem um condomínio lá chamado Porto Brasil Resort. Então, se eu estou administrando o condomínio, todo imóvel que está para venda, eu sei quem é o dono. Eu tenho um telefone do dono, né? E eu tenho também as pessoas que querem comprar, que dizem, é a Abreu que administra o condomínio, vou ligar para ele lá, porque ele é mais fácil ter imóvel para vender lá. Então, só essa sinergia, você tem informação, quem vai na reunião do condomínio, quem está insatisfeito, quem está querendo sair, quem está querendo entrar. Então, administrar condomínio, que é uma coisa que poucas imobiliárias fazem no Brasil. Às vezes é administradora de condomínio e às vezes é imobiliária. Eles, não, aquilo mas é a mesma coisa, está dentro do mesmo rol do nosso negócio. Elas não olham isso. Eu olho sempre a minha parte de administração do condomínio como um ponto de eu captar imóveis para venda, para locação. Né? Isso aí é uma coisa que a gente faz muito, tá? Aí você pode... E muitas vezes você está num condomínio e o cara liga para você, que não é nem seu cliente, diz, eu vou lá deixar um imóvel, porque eu tenho outro imóvel no outro condomínio, eu tenho um terreno para vender, eu tenho uma área para vender, eu tenho uma fazenda. Então, você fica com um share bem maior na cidade, porque ele está vendo, o cliente está vendo que você opera em todas as instâncias, tá? Então, eu acho que isso é o maior valor agregado em você estar fechando esse ciclo. Perfeito. E Abreu, a gente está se encaminhando aí para o nosso final do nosso bate-papo. Beleza. E a gente tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados, porque é o seguinte, é tão fácil no mercado imobiliário falar sobre as vitórias, sobre o sucesso, sobre aquilo que eu vendi, aquilo que eu aluguei, e o mercado imobiliário ele também é cheio de vaidades, enfim. Mas a gente sabe que as empresas são construídas, sim, desses acertos, mas muito dos erros, né? E a gente gosta também de saber o que não deu certo, o que se aprendeu com uma determinada situação que deu errado. E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Te lembra de alguma coisa que vocês tenham feito que não fariam de novo, mas que gerou algum tipo de aprendizado, que gerou alguma evolução no negócio de vocês, algum caso específico, algum caso um pouco mais amplo, para a gente compartilhar esse tipo de informação? Tem muitos casos, acho que isso eu aprendi desde o começo. Eu me lembro muito bem quando o Antônio Hermílio de Moraes era o empresário no mundo do Brasil, um cara todo mundo admirava, e um belo dia eu vi uma reportagem que o Antônio Hermílio, numa das empresas dele, ia mal, a empresa estava mal, ele ia fechar empresas como? Um gênio erra, então se ele erra, todo mundo erra, né? O segredo é você errar menos do que você errar pouco e acertar muito, né? Mas eu acho que ao longo da vida você erra muito, né? Você puxou assim, às vezes é você pegar alguns empreendimentos que você tem dúvida se vai vender. Não acredita tanto. Você até não acredita, né? Aí você, não, eu sou a máquina de venda, eu vou fazer acontecer. Você pega e você dá com os burros na água, né? Você erra, você não vende, né? É você, muitas vezes, assumir coisas que às vezes o erro é até do incorporador, né? Empreendimento até que às vezes não vendeu e você vai lá, não, eu vendo, se fizer isso, eu vendo. Aí você também não vende, porque às vezes tá lá a falha tá lá na concepção do produto. Concepção, né? Então, não precisa disso, tá? Procura fazer coisas assim que você acredite mais. Eu acho que isso é uma coisa, né? Outra coisa que às vezes a gente erra um pouco é nas contratações, né? Todo mundo sabe, cara. Acreditava tanto naquela pessoa. Não, você não soube fazer
como é que se diz? A entrevista certa, a escolha certa da pessoa. Você achou que a pessoa era bonitinha, era não sei o quê, era isso e aquilo outro, e acreditou, mas a pessoa deu sinais que não eram boas. E você, às vezes, acredita. Então, são coisas assim que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Apostar, muitas vezes, eu já errei também em feeling, né? Feeling erra pra caramba, cara. Feeling erra. E hoje você tem... Antigamente era mais fácil, difícil você analisar isso, mas hoje você tem números, tem dados, e você sabe que era uma forçação de barra. Hoje você olha, poxa, aquilo foi uma forçação de barra minha, insistir naquele negócio. Então, faz parte, né? Tá do jogo, né? Tem que errar. E não ter medo de errar, né, Não pode, porque às vezes você acerta num negócio que leva... Você leva uma vantagem muito grande, né? Então, por exemplo, eu tenho um empreendimento lá que logo antes da pandemia o cara me procurou, era numa lagoa, uma lagoa muito linda. Lá a gente tem muita lagoa, né? De água doce, água transparente, maravilhosa. Mas o cara disse, pô, eu queria lançar um empreendimento na lagoa. Ah, legal. Eu não vou lançar, não. Como não vai lançar? Eu disse, não tenho interesse. Eu disse, por quê? Eu disse, um amigo meu que lançou lá tá apanhando. Vou lançar de outro. A gente vai apanhar, você vai me cobrar pra caramba. E eu não... Tipo assim, você que tá vendo, você não sabe a pressão do incorporador em cima é gigante, né? Meu gigante. Deus. É uma coisa que deixa a gente atordoado, né? Aí ele insistiu, eu fui lá ver a área, disse, eu vou lançar. Se você concordar com tudo que eu disser, eu vou lançar. E realmente eu estava errado a princípio, porque o empreendimento foi um sucesso, né? Um sucesso comercial, chama Reserva Bonfim. É um sucesso, foi um case na cidade, mas você tem que... Eu me blindei daquele insucesso e fui estudar muito o mercado para poder ser um sucesso, né? Então, muitas vezes, a gente, eu digo, a nossa empresa, o marketing, o incorporador e mais 500 mil pessoas fizeram um trabalho que ajudou a ser sucesso, né? E aprender com os erros dos outros, ele sai um pouco mais barato do que sai muito mais barato, muito mais barato. Bom, estamos chegando ao fim. Fiz aqui umas anotações dessa aula que o Ricardo sempre dá, né? Então, eu fiz umas anotações rápidas aqui, a gente perguntou para ti. O que tu investe no teu dia a dia? Como que é o teu dia a dia? E uma das coisas que tu falou que o teu principal investimento de tempo é fazer o teu corretor ganhar dinheiro, ajudar ele a ganhar dinheiro. Isso é magnífico. Eu não estou só ajudando ele, não. Estou ajudando a empresa também, claro. Né? Com certeza. Eu sou bonzinho, não. A missão... É isso que eu digo. Você que está me estudando, ajude o seu corretor que você está se ajudando, né? Tu tá fazendo o teu papel, ajudando ele, né? Porque tem gente que diz, corretor é chato. Que corretor é chato? Muda de profissão, vai ser médico. Investindo teu tempo e a tua porta está sempre aberta para receber o teu corretor. Isso é muito importante, que tem dono de imobiliária hoje que quer se blindar e não falar com o corretor. Né? Arrogância, total arrogância. Isso é complicado, né? E tu falou também que o nosso maior concorrente é a nossa incompetência. Eu achei uma frase forte. Que a gente deixar de aprender, a gente acaba sendo nosso concorrente. As pessoas se preocupam muito da porta para fora e não olham para a porta para dentro, né? Isso realmente é importante. E olhar as raízes, sem te cortar. Sim. Tu falou, olha as raízes. O patrimônio está nas placas, por exemplo. A gente se preocupa às vezes muito com o digital e é lá o básico de botar a placa, é onde tem muito negócio, muito dinheiro na mesa, né? Falou isso também. Eu anotei agora no final que tu assume a responsabilidade do erro, não deu certo, eu não consegui vender tal produto. Responsabilidade minha como dono, como diretor, como gerente. Enfim, ninguém acerta todas, cara. Ninguém acerta todas. Muitas vezes você pega um produto aí e não se encaixa na sua empresa. Aí você chega para o incorporador e diz assim, cara, não estou conseguindo. Pega o teu produto de volta. Eu não estou conseguindo. Eu já fiz de tudo. Mas você acertou aqui. Cara, deu uma sorte, acertei aqui, mas nesse seu... Aí vai um colega seu e acerta. O sol tá aí, Neirão. O sol nasceu para todos, né? Então... Uma aula de tokenização, um mestre, acho que quem puder consultar lá o Ricardo nas redes sociais dele, depois nós vamos deixar ali o @ para aprender futuro, mais sobre tokenização. Eu acho que a inteligência artificial e a tokenização vai dominar o mundo imobiliário por muito tempo. Como tu deu o exemplo do Bitcoin, né? Uma espécie de Bitcoin. Sim. Cavalo passou encilhado, se todo mundo soubesse o que ele ia valer hoje, tinha investido
alguma coisa lá no mundo. O mundo precisa ser tokenizado, digitalizar a transação imobiliária. Tu reforçou sobre isso também, né? As empresas locais se unirem para fazer um mercado melhor. Super também importante. Se as nacionais se unem, se as nacionais, no caso a BMI, a gente gasta uma fortuna para rodar o Brasil, para se reunir no encontro, você que está a uma quadra do seu vizinho não se reúne, é uma tolice. É uma tolice. E para finalizar, uma comparação entre farmácias e imobiliárias. Hoje a farmácia vende quase tudo, né? Diversos produtos, a imobiliária continua vendendo só poucos serviços. Veja o valuation de uma rede de farmácia e veja, nem existe rede imobiliária praticamente, mas veja o valuation de uma empresa imobiliária, porque a gente tem pouco valor agregado, a gente tem que vender seguro, a gente tem que vender serviço, a gente tem que vender tudo, além de imóveis. Eu digo que uma boa administradora de imóveis é aquela que tem 70% da sua receita na alocação, na administração e tudo, mas outros 30% tem que vir com serviços agregados que ele tem que criar, como as farmácias criaram, né? Farmácias criaram. E tu fez uma pergunta no final, teu contador cobra tudo. E tu, dono de imobiliária, continua cobrando mesmo. Eu tenho medo do meu cliente tirar minha... Não tenha medo não, gente. Tenha medo é de falir. De ficar sem dinheiro para pagar o colégio dos seus filhos. Né? De não poder investir na educação da sua família. Isso você tem que ter medo. De cobrar. Você não está prestando serviço. Cobrar e entregar, né? Claro, você tem que cobrar o que você fez. Ricardo, obrigado pelo teu tempo, por essa aula. Eu que agradeço. E acho que a gente vai ter muito a entregar. Eu não sei que horas vai passar esse seu podcast de vocês, mas se for de manhã, é bom dia, vendas. Eu digo isso. Isso é uma historiazinha que eu disputava com a iHouse. Você já disputar uma venda com a iHouse da Cirela? Covardia, né? Tudo. Favor, né? E a gente vendia muito mais do que eles. Então, mas eles tinham um lema, um grito de guerra. E eles tinham um grito de guerra contratado por um grande publicitário, fizeram um grito de guerra. Aí eu não tinha, mandei SMS nessa época, não tinha WhatsApp, né? Eu mandei, eu vou dar bom dia e abriu todinha, 700 corretores, vai gritar, vendas. Rapaz, quando a empresa lá fez o grito de guerra, todo mundo calado. Aí eu disse, bom dia, Abreu. Aquela 700 massa. pessoas gritando, vendas. Então virou onde às vezes eu tô por aí, todo mundo passa por um colega meu, corretor que já não trabalha mais comigo, eu digo, bom dia, aí o cara faz vendas. Maravilha. Energia. Abreu, agradecer imensamente Tamo junto. essa aula, esse nosso bate-papo muito proveitoso. Agradecer também a Loft Mais Negócio, nossa parceira, o Curoli através do Caici e o nosso apoio da BMI. Acompanhem os episódios do nosso podcast, tem muito conteúdo legal, tanto quanto a gente conversou aqui. Você vai se interessar e vai te ajudar a desenvolver também o seu negócio imobiliário. Valeu, obrigado. Até a próxima. Um brinde para finalizar. Vendas! Vendas.